Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Romanos 4. Aleluia, Jesus. No versículo 6 e 7, que diz assim: como Davi também falava da felicidade do homem a quem Deus atribui justiça sem obra, dizendo: feliz aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia, Jesus. Então aqui a palavra vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, aleluia, Jesus. Então nós vemos também que o Senhor, ele justifica, aleluia, Jesus, pela fé sem obras, porque Davi vai dizer assim, que eu e você, aleluia, Jesus, nós fomos perdoados e fomos justificados por Deus sem obra alguma para o perdão dos pecados. Então nós somos justificados, perdoados sem obra alguma, porque as nossas obras eram obras malignas. Aleluia, Jesus. Então, pela fé, Abraão foi justificado pela atitude dele de querer sacrificar o seu filho Isaque, mas o Senhor não permitiu. O Senhor apenas estava provando Abraão. Então ele foi justificado pela fé. E assim Davi também fala, da mesma forma, eu e você fomos justificados perante Deus sem obras. Porque não foi pela obra. Nós nem tínhamos obra nenhuma, nossas obras eram obras malignas. Nós, se não fosse a misericórdia de Deus, aleluia, Jesus, o que seria da minha vida, o que seria do restante do mundo? Por isso que Jesus veio como sacrifício santo, porque era necessário que um santo se sacrificasse e perdesse sangue para a salvação. Assim foi Jesus, o nosso Cordeiro, manso, mudo e não falava nada. E foi sacrificado por mim e por você. Aleluia, Jesus. Tamanho foi o sofrimento de Jesus pela minha vida e pela tua vida. Para quê? Para que agora, perante a Deus, seja justificado todo aquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e abandona os pecados. Porque não temos obra nenhuma. Agora que já estamos santificados em Jesus, aleluia, Jesus, então agora nós agora teremos o nosso galardão mediante as obras que nós vamos fazer. Então, a recompensa das obras agora, depois de justificados perante o sacrifício de Jesus, aleluia, Jesus, agora nós vamos receber o nosso galardão. Tudo aquilo que você faz para Deus, com amor, com carinho, aleluia, Jesus, de todo o coração e dedicação, você receberá o teu galardão. Aleluia, Jesus. Mas aquele também que prega a palavra, que tem a palavra na língua, mas também tem a prostituição na sua vida, tem o adultério, tem a mentira, tem a fornicação, os que são solteiros, tem a ganância pelo dinheiro, que é a avareza, e estão lá pregando, esses também vão ganhar o galardão.
se não se arrependerem das suas obras. Aleluia, Jesus. Mas eu digo para vocês, irmãos, é difícil. Porque aquele que conheceu a glória de Deus, aquele que conheceu o poder de Deus, e ele volta a fazer obras para a morte, é difícil ele conseguir o perdão novamente. Porque ele conheceu a glória, aí é diferente. Ele foi justificado outrora pelas más obras, ele foi lavado e remido pelo Espírito Santo de Deus, ele conheceu os dons espirituais, ele conheceu a mão poderosa do Senhor, e ele o quê? Não vigiou. Ele orava, ele jejuava, e ele não vigiou. Não adiantou nada. Por isso que a palavra de Deus fala, vigia primeiro e depois ora. E vigia, continua vigiando. Porque não adianta você orar, jejuar e não vigiar. Levanta da oração e vai desagradar o Espírito Santo de Deus. E ai daqueles que conheceram a justiça de Deus, conheceram o poder de Deus e voltaram para as trevas. Esses vão cair no juízo de Deus e dificilmente vão conseguir se voltar para a presença de Deus. Mas o que vai acontecer? Essas pessoas têm o espírito do engano. Essas pessoas podem até abrir outras igrejas com outros nomes e continuar pregando o engano do diabo. Porque tem uns que perdem tudo, perde esposa, perde ministério, perde carro e acabam na rua. E outros ainda o diabo coloca ainda dentro das igrejas, consegue levantar uma outra igreja falsa para continuar enganando os fiéis. Mas fiel o Senhor que não vai permitir, porque nós estamos chegando no tempo do fim. Muito pelo contrário, o Senhor está abatendo os falsos profetas, os falsos apóstolos, presbíteros, pastores, vão todos cair por terra. Aleluia, Jesus. Então eu deixo essa direção, fique atento, vigie na tua vida, aleluia, Jesus. Que você sempre será justificado perante Deus, aleluia, Jesus. Mas não caia no pecado da morte. Porque Jesus disse assim, que se você tocasse numa mulher e você cometesse o ato com ela, você estaria pecando. Mas agora no tempo da graça, Jesus diz assim, se você só olhar para ela e você cobiçar ela, você está pecando. Mas a diferença é que esse pecado é um pecado para a vida ainda. Você fez, você olhou, você cobiçou, mas você vai pedir perdão ao Senhor. Agora quando você comete o ato, aí é pecado para a morte. Então vamos vigiar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E eu peço que os irmãos compartilhem, irmãos, nos seus Facebook, nos seus status, em todos os seus aplicativos. Amém?